Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, um vídeo de fechamento barra abertura para a semana. Hoje é domingão, são 4h25 da tarde. Só por esse motivo eu mereço pelo menos um like seu aí no vídeo. Vamos lá, pessoal. Semaninha bem movimentada, né, para nossa bolsa. A gente teve uma troca de humor, né? O mercado chegou a subir um pouquinho durante a semana, chegou a cair, teve dias que abriu no negativo, subiu, fechou no 0 a 0, enfim, tivemos uma semana, uma volatilidade, né? Aparentemente um pouco mais alta, né? A gente viu até o nosso índice, que é o VIX, tá? Isso aqui é o PXBR, né? Ele chegou a subir em alguns momentos da semana e no final das contas fechou quietinho, ó. Sexta-feira ele chegou a subir 2,18, mas no resumo da semana, né? Subimos ali 0,31 e tem um ponto de observação aqui muito forte em relação à nossa bolsa, né? Teve tarifaço, teve sanções aí do Trump, política, resultados ruins aí do Banco do Brasil, né? Vários pontos, petróleo caindo, commodity, né? Minério de ferro andando e a Vale não andando. Então tem vários fatores aí que influenciaram bastante, né? A bolsa, assim, poderiam ter trazido um viés bem mais negativo nos últimos dias. E a gente tem uma bolsa que nas 2 semanas, né? Em 2 semanas subiu, né? E a gente não pode reclamar que ela subiu bem. Então a gente, de certa forma, aí, né, tem, olha lá, subiu 3%, né? Então chegou a subir 4,5% na semana ali e acabou devolvendo. Então, no resumo, eu acho que o nosso mercado segue resiliente, tá? Quando a gente fala de bolsa, a gente sabe que nem sempre a bolsa vai refletir fielmente, né, a real situação ali do país, seja de crescimento ou não. Mas fato é que pelo menos nos seguramos, né? A semana que foi bem movimentada, tá? Vamos dar uma olhada no calendário econômico e ver o que a gente tem de calendário para a próxima semana. Porque se a gente olhar, né, o calendário da semana anterior, né? Então, se a gente pegar o calendário que foi do dia 11 ao dia 15, né, que foi o último dia ali, né? Aqui dia 11 ao dia 15. E a gente filtrar aqui, né? Aí dá para a gente pegar um resuminho dos principais indicadores. Então, ó, Brasil, né? O que que a gente teve de indicador na semana? A gente teve nosso IPCA acumulado, né? Que apesar, tá, dele entregar aí, né? Deixar uma sinalização de que a inflação diminuiu, né? A gente estava 5,35 para 5,23, né? Mas teve outros indicadores que saíram na semana aí também que não vieram legal, né? A gente teve, ó, vendas no varejo também, ó, um outro dado que não veio legal, né? Tinha expectativa de crescimento de 0,7, veio uma queda ali de 0,1. Então foi um dado que não veio muito legal. E o crescimento no setor de serviços também, que foi de 0,2 para 0,3, né? Que não tem a mediana do mercado, mas alguns analistas ali comentaram que não convenceu. Isso pode ser resultado de uma política monetária mais contracionista, né? Com juros bem alto. Aí, se a gente olhar a zona do euro e Europa, né? É que para colocar os países da Europa que a gente vai colocar, vai aparecer muito indicador, mas zona do euro e Europa teve PIB, teve alguns outros dados e alguns países por lá que divulgaram, teve decisão de política monetária também de alguns países na Europa, né? Que não necessariamente estão ali na zona do euro que trouxeram ali também algumas perspectivas de corte de juros, né, e coisas nesse cenário. Aí vamos pegar o calendário dos Estados Unidos. Cadê aqui, ó? Estados Unidos. Aí vamos colocar os mais relevantes, que aí a gente viu bastante coisa saindo na semana dos Estados Unidos. Ó, não foi só isso aí, não. Deixa eu colocar aqui. É do dia, ó, voltar aqui. É do dia 11 ao dia 15. Então a gente teve, ó, o núcleo, né, o IPC, né, que é o equivalente ao nosso IPCA, né, que veio mais ou menos em linha, né, mas ainda veio um número bem alto, né, porque vem no limite ali, né, da projeção. Aí o mensal, né, esse mensal aqui que gerou uma expectativa, mas pelo que eu entendi, os dados, esse dado de inflação nos Estados Unidos, ou ele vem 0,3 ou ele vem 0,2. Então, se tiver tipo 0,28, parece que ele mostra 0,2, né? Então pode ter alguma coisa nesse dado, tá? Aí segue até 2,7, 2,8, não dá para falar que é uma melhora, né? É uma melhora bem marginal ali.
Aí teve o pedidos iniciais por seguro-desemprego que veio dentro, e esse cara aqui foi o cara que causou uma preocupação durante a semana, que foi o índice de preço ao produtor, que mostra, tá, que de repente o impacto das tarifas começam a vir, né, para os indicadores agora. Então, esse aqui é um indicador que tirou um pouco as apostas de corte de juros nos Estados Unidos, que seguiam bem alta. E esse seria um drive muito bom quando a gente olha para o Brasil, né? Se a gente tiver um cenário de corte de juros lá fora, pode ser que a gente tenha, né, uma vinda de fluxo, né? O gringo saia de lá, de um juros que está caindo lá, para buscar um juros que se mantém alto ainda. Aí aqui, né, então aqui é a aposta, né? São as apostas ali que é na bolsa mesmo, né, da CME, em relação ao corte de juros, que estava, tá, em 90 e poucos por cento, que estava bem alto aqui em cima. E ele cai, né, ó, para 15,4, para 84,6, e o de manutenção sobe um pouco para 425, tá? Para 4,25 e 4,5. Então, subiu para 15,4. Então, o mercado tirou um pouco o pé do acelerador. Aí agora, vamos dar uma olhada no que a gente tem de indicador para essa semana, né? Então, ó, aqui, ó, deixa eu pegar essa semana aqui, ó. Então, para essa semana, tem estoque de petróleo, tem a ata da reunião do FONC, isso aqui é importante, né? Isso aqui pode trazer alguma diretriz. Aí tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, PMI, uma semana mais tranquila, tá? De calendário econômico. Não é uma semana muito carregada de calendário econômico lá fora, não. Aí vamos ver Brasil, o que que a gente tem aí de indicador. Opa, Brasil, a gente precisa colocar uns três aqui, ó. Aí para Brasil, a gente tem IGP-10, mais um índice de inflação, Boletim Focus. Eu gosto de olhar esse BCBR, porque esse BCBR ele é uma prévia, né? É considerado ali uma leitura do PIB, né, pelo Banco Central. Então é um dado bem importante esse, tá? O IBCBR que sai na segunda-feira, a previsão dele sair. E só, tá? Semana bem esvaziada de indicadores. Vamos ver se nossa temporada de resultados aí tem ainda grandes balanços. Eu acredito que a maioria dos balanços mais relevantes já tenha saído, né? Ó, tem segunda-feira, domingo, né? Tá errado esse calendário aqui pelo jeito. Tem XP, DIMED, Reage, vamos ver essa semana. Se ficou alguma coisa, ó, tem bem pouco, né? A maioria dos balanços já foram divulgados aí, né? A temporada já foi praticamente quase inteira. Aí agora vamos lá, que aí é para aquele fechamento um pouco mais técnico, né? Que é a pegada aí do meu canal. Então, para você que não conhece e está chegando aí pela primeira vez, dá uma conferida, tá? Eu costumo fazer esses vídeos aqui de atualização de fim de semana, que é algo que eu faço para mim, mas eu dou uma gravada, faço algumas anotações aqui também. Eu já fiz uma boa catada, tá? Tô vindo gravar o vídeo aqui depois de já ter praticamente analisado tudo e vou dar uma geralzinha com vocês aqui. Então, vamos começar pelos gráficos lá de fora. Antes de começar pelos gráficos, para quem é assinante, né, do SGR e tal, eu já vou passar as operações que a gente teve aí durante a semana. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu pegar o Excel aqui, só para atualizar. Tá no meu outro monitor aqui. Então vamos lá. O que que a gente teve de trade aí durante a semana? A gente teve um trade bem dolorido da MRV. Espero que você não tenha tomado a violinada como eu tomei, né? Ó, a violinada aqui foi essa violinada aqui, ó. Compra foi aqui nessa linha, né? Então a gente comprou aqui, o mercado veio aqui, estopou a gente e pau, andou. Paciência, faz parte, tá? Violinada, elas acontecem, foi na abertura, tá? Do dia que soltou o resultado de MRB, né? E o papel deu uma violinada aí, dolorida violinada. Espero que você tenha pego. Aí a gente teve o trade da Cogna, né? Que foi um trade que estopou a gente no 0 a 0. Eu acho que dá para ficar de olho em Cogna ainda, tô com ela aqui no meu radar ainda, né? Porque Cogna ainda, na minha opinião, tem uma configuração de alta. Eu não gostei desse fechamento semanal, tá vendo? Mas o OBV aqui, ó, segue ascendente, tá? Mas, né? Então a ideia aqui é essa bandeira de alta ainda, tá? Que é esse movimento dessa bandeira de alta aqui, ó, tá vendo? Corrige dentro do canal, tá vendo? E vem um rompimento. Aí quando a gente olha aqui no diário, tá vendo? Da Cogna, aqui no diário, deixou um martelinho pequenininho aqui, ó.
Tá vendo? Se na semana que vem aqui, ó, deixar um fechamento para cima aqui, né? Um fechamento verdinho para cima aqui, assim, ó, dá pra gente pensar em pegar, tá vendo? Aí, de repente, é um sinal de pode retomar preço aqui, tá vendo? Então, a Cogna dá para ficar de olho. Aí a gente tá com um trade. O da Vibra também, né? Teve o stop ali no 0 a 0 da Vibra também, BBBR3, né? Tá vendo? Ó? O stop no 0 a 0 foi na quinta-feira, isso aqui, ó, dia 14 do 8 também, o stop no 0 a 0 da Vibra, 0 a 0 quase, né? Chegou a dar parcial ali e o stop no zero, tá? Aí, trade encerrado e estamos com o swing trade em aberto de açaí, tá? Açaí segue, tá? Acho que é aquela leitura do semanal que eu comentei, né? Ó, a média de 9 virou para cima de novo, tá vendo? Também tem ainda um bom payoff aqui desse trade de açaí. Aí temos a trava de baixa com Petrobras, né? Aí eu vou passar o petróleo lá que reforça um pouco o viés de baixa da Petro. Petro deixou um candle até mais comprador aqui, mas dá a impressão que foi uma galera vendida aí, se colocando no bolso no final do pregão, né? Eu acho que não tem nada demais. E o pessoal com um pouco de medo. Tem esse encontro do Trump aí com o Putin, né, na sexta-feira. Eu não sei, tá? Eu tentei procurar em notícias para ver o resumo do que deu. Depois eu vou me informar um pouco a mais e amanhã na abertura do mercado eu tento trazer, tá, no áudio lá que eu solto no grupo para comentar sobre o que deu, tá? Mas aí eu acho que às vezes o mercado ficou com um pouco de receio ali, né? Que pode trazer uma volatilidade ali para petróleo, né? Um pouco mais alta. Tá? Aí Petro é a trava de baixa, ela tá dentro do dinheiro aqui também, né? Então é só aguardar, tá? Eu acho, tá, que pode desenrolar ainda a favor, tá? Mesmo, né, com esse sinalzinho, que é um sinal um pouco mais comprador aqui da Petrobras. E tem a compra de put da Semin, tá? Eu ainda acho que Semin, esse suporte da Semin desses 4,80 aqui, ele pode ser perdido, tá? Quase deu alvo, né? Teve gente que encerrou lá no 0,16. Eu não soltei porque eu achei que a liquidez estava um pouco ruim lá, tá? Mas quem tá comprado aí dá para gerenciar as posições. Deixa eu molhar minha garganta. Enquanto eu molho minha garganta, você mete um dedo no like. Porque se você não assina o SGR, eu tô praticamente falando tudo que eu falo internamente lá dentro do SGR, né? Mostrando operações em andamento, dando a cara a tapa aqui, né? Tem um monte de guru aí que fica com medo de falar dos trades, falar do que acontece, mostrar a performance. Eu tô aqui, mostro abertamente, ó. Eu coloco o track na tela, se vocês quiserem dar uma curiada aí, fica aí na tela, né? Não tenho problema nenhum em compartilhar. Então, deixa aquele likezão. Garganta molhada, aí vamos lá. Pegar os gráficos lá fora, pegar o Trading Enview. Vamos lá, começar pelas criptos aqui de cima para baixo. Então, cripto, ó, 0,20, Bitcoin subindo. O Bitcoin está tentando cravar um pivô de alta, mas esse candle semanal aqui, né, ó, isso aqui é um candle semanal, ele fecha hoje, né, domingo, acho que às 9, se eu não me engano, a hora de fechamento dele, tá vendo? Aí não dá cara de pivô de alta, tá? Né, mas seria, tá? Se ele fechasse verdinho acima dessa máxima aqui, ó, seria um pivô de alta bem legal desse Bitcoin, tá? Aí Solana também, ó, não conseguiu cravar lá, né? O único que foi embora foi o Ethereum, né? Ethereum foi testar lá, ó, um alvo de Fibo que eu deixei. Alvo não, né? Máximas históricas lá do Ethereum. Ouro, nada demais. Ouro no movimento bem travado, né? Aí minério de ferro é, chegou, né, a ativar o setup aqui de correção na média de 9, tá vendo? Ó, superação dessa máxima, médias alinhadas, tá? Médias alinhadas. Mas parece que tem um feriado na China essa semana, é algo militar na China, tem desfile militar e tal, e eles meio que suspendem a parte de construção civil lá. Então não sei se pode tirar um pouco do volume do minério de ferro, tá? Isso aí é um drive que pode acontecer, tá? Não é certeza, mas pode acontecer. Aí petróleo, né? Eu venho comentando da leitura do petróleo, canal de baixa, né? Acho que não precisa. Aqui, ó, canal de baixa, né? Ó, bem alinhado, né? Dá para olhar lá para cima. Aí ele tenta, né, o rompimento aqui, não acontece o rompimento e entra essa barra de venda bem forte, né? Então isso aqui é uma impulsão, correção, não chegou a passar nem metade da barra para cima
e vem o rompimento da mínima desse movimento. Então, isso aqui é um pivô de baixa, tá? Na minha opinião, isso é um pivô de baixa muito bem formado aí para petróleo, né? Que aí tem alvos aqui, ó, 64 e depois 58 lá embaixo, ou 60, né? A região dos US$ 60 aqui, ó, pode ser uma região de alvo que seria a parte de baixo do canal. Por isso, um pouco da minha leitura lá, a Petrobras também com viés um pouco mais baixista. Aí, títulos de 10, 20, 30 anos, bem tranquilo. DXY, né, que é a cesta do dólar aí, encontrou, né, uma faixa de oscilação, depois de um belo de um movimento de queda, né, da cesta do dólar, encontrou aí um range, então daria para traçar alguns níveis aqui de suporte, né, e um bom nível de resistência aqui para cima, né, encontrou aí uma faixa de oscilação, né. Eu acho que aqui tá só continuaria com viés negativo se vier esse rompimento aqui dessa mínima. Aí eu acho que o mercado pode dar realmente tipo uma outra acelerada, né? Que aí abre um novo pivô de baixa aqui, né? Que a gente pode ter até um movimento de meio tipo de ondas aqui, né? Que é tipo onda um, onda 2, onda 3, né? Aí onda 4, onda 5, aqueles ABC, né? De correção aqui assim, ó. Tá vendo? Um ABC ele poderia dar outro movimento, se for, né? Esse viés aí do DXY, tá? Principalmente se vier um corte de juros. Se vier um corte de juros, a tendência, né, é que o dólar se desvalorize. VIX, tranquilo, sem nenhum sinal aí preocupante, né, já que é índice de volatilidade. Vamos ver como encerrou o nosso EWZ na semana. Nada demais, né? Deixa eu ver no diário como que ele tá. Nada demais, né? EWZ, tem nenhuma. Nada demais. A S&P renovou máxima, rompeu um pivô, mas perdeu a força, negociou 3 dias lá no topo. Dow Jones ameaçando um rompimento de máximas aqui, que não vai, né, no semanal. Esse pivôzinho de alta de rompimento aqui, ó, tá bem interessante, tá vendo? Não, esse pivôzão de alta aqui, ó, tá bem interessante, mas não veio por enquanto. A Inasa que foi embora, DAX alemão enroscado, consolidação em região de topo, a IBEX 35 ó, foi embora, né? Entradinha foi aqui, ó, pancada, foi embora. E o do Reino Unido também, né? Ó, outra entradinha aqui, ó, indo quase no terceiro alvo de Fibonacci, lá em cima. Então tá aí, ações no radar aí, vamos lá. Aí agora o que que eu tenho de radar, tá, pessoal? Vou colocar primeiro as minhas favoritas, tá? Aí depois eu dou uma geral nas gerais. Então, ó, aqui tá dividido em dois grupinhos. Minhas favoritas são aquelas que têm algum padrão aqui que eu fico de olho. E aqui tem essas que tá como nome de Copy Invest, que a gente está estudando aí, tá? Um Copy Invest aí para ver se a gente faz alguma coisa. Então, eu tô avaliando liquidez, né? Tem algumas questões aí que a gente precisa considerar antes de começar a operar esses Copy Invest, mas pode ser que a gente tem alguma novidade aí, tá? De swing trade. Se você gosta dessa ideia, né? De repente é algo que você possa fazer parte aí também. Então vamos lá. Eu tô com a Ser Educação. A ação tem o mesmo formato da Cogna, exatamente o mesmo formato da Cogna, tá vendo? Aqui cabe um swing trade muito tranquilo, tá? Ó, stop relativamente curto, ó, stop de uns 16% mais ou menos aqui para baixo, ó. Tá vendo? É um stop salgado, né? Mas aí você dosa o tamanho do financeiro, né? Você coloca menos lote. E é um papel que tem bastante espaço para andar para cima, hein? Ó. Tá vendo? Ó, acima dessa 200 aqui, ó, tem bastante espaço para andar para cima, tá vendo? Então, tô de olho aí. Vamos ver se der algum gatilho, a gente testa, tá? Vivara, ó. Vivara também, ó, testando um ponto de resistência, tá vendo? As médias do gráfico semanal se alinhando, ó. Tá vendo? 50 cruzando com a 200, tá vendo? Um rompimento daqui também, ó, pode gerar espaço para vir até os R$ 34 lá em cima. E quando a gente olha aqui no diário, a gente vê uma correção limpinha para a média, tá vendo? Correção limpinha, não tem superação de máxima aqui, tá vendo? Vou tirar a linha daqui, ó, para a gente ver que não tem superação de máxima, tá vendo? Ó, superou máxima aqui, ó, tá vendo? Então também, aqui, ó, compra aqui, stop aqui embaixo e tenta carregar, tá? Honey 3 também, ó, outro papel que tem, né, uma leitura interessante, tá? Aqui, né, ó, papel vinha, né, num rally de alta, entra numa
tendência clara de baixa, tá vendo? Uma tendência de baixa, vai lá embaixo e volta, tá vendo? Então, isso aqui é uma quebra de padrão. Esse aqui pode ser um espelho, tá vendo? Ao contrário, né? A gente pode traçar um espelho aqui, de repente, ver o papel testar lá em cima, tá vendo? Aí o papel faz lá em cima, negocia dentro do canalzinho, rompe o canal. Aí, tá vendo? Ó? Esse é aquele canal aqui, ó. Tá vendo? Esse é esse canal aqui, ó. Aí rompe esse canal e o que que tá fazendo agora? Tá fazendo um pullback, tá vendo? Esse pode ser um pullback de rompimento, com a 200 encostando aqui por baixo, tá vendo? Então também, tô de olho aí, tá? Um papel que dá para arriscar e às vezes um swing trade com ele. Honey 3 direcional, ó. Direcional eu já acho um pouco mais arriscado, porém é um trade muito bonito, tá? Ó. É um rompimento de um breakout aí de topo, tá? Uma consolidação de topo. Tá vendo? Ó? Já ativou, tá? Um 9,3 de compra aqui. Tá vendo? Tá ativado o 9,3 de compra aqui. Com o stop aqui embaixo. Então o stop ficaria aqui embaixo, ó. Só deixar o stopzinho por aqui mais ou menos. Fica um stop relativamente curto, vamos ver. 4%. Então, stopzinho bem curto aí, tá? Então, direcional, outro papel que está no radar. Cirela é o seguinte, Cirela ainda está num contexto de consolidação. Vamos apagar essas linhas para baixo aqui, que está bem poluído o meu gráfico, aí já melhorou. Tá vendo? Ó? A Cirela já tem, né, um padrão aqui de consolidação, tá? Bem definido, né? Ó, resistência marcada, suporte bem marcado. Aí, o que que aconteceu? Volume alto, volume crescente, tá vendo? Ó? Volume crescente, tá vendo? O papel quieto aqui e deixa uma barra forte, tá vendo? Uma barra bem forte. Então aqui daria para arriscar algum trade pensando no rompimento da consolidação, tá? Mas pode não ser nada. Isso aqui pode ser um sinal falso e voltar a cair o volume e o papel voltar a negociar aqui e ficar nesse lenga-lenga aqui por meses, entendeu? É só um ponto que me chamou a atenção aí. Pô, Ricardo, vale a pena antecipar o rompimento? Se tiver dentro aí do seu gerenciamento de risco, um swing trade assim, mais ou menos, ó, tá vendo? Uns 10%, ok, vai ficar abaixo dessa média de 200, entendeu? Dá para operar das duas formas aí, aguardar um rompimento ou não. MYPK também, ó, papel deixou um 9,3, bem interessante de compra aqui no semanal, ó, tá? 9,3. Vamos explicar o que que é um 9,3, 9,2 e 9,1 para a galera que não sabe o que que é. Vou pegar uma página em branco aqui. Deixa eu pegar um, colocar o Word na tela aqui só para ficar branco aqui, ó. Só para isso aqui ficar branco, ó. Vamos ocultar a barra aqui. Vai dar para ocultar essa barra aqui. Aí. Então vamos lá. Por que 9? Por que 9? Porque 9 é a média de 9, tá? A primeira coisa é que esse setup 9.1, 9.2, 9.3, só para falar para vocês aqui, ó, se vocês quiserem pesquisar, ele é do Larry, chama Larry Williams. Eu não sei se é com dois L's ou com L só, tá? Mas ele é do Larry Williams. É um trader americano, um cara que operou muito, um cara que se destacou aí por pegar as invertidas de mercado, tá? Então, por que 9? Então, por que setup 9? Por que chama 9? Setup 9.1, aí tem o 9.2, o 9.3 e o 9.4, tá vendo? Então, esses são os setups do Larry do Larry Williams, tá? Por que 9? Porque ele usa uma média móvel, porque ele usa uma média móvel de 9 períodos. Então, é uma média móvel de 9 períodos. Por isso que se chama Larry Williams. Então, média móvel de 9 períodos. E como que funciona? Vou começar pelo 9.1. Então, vamos pegar aqui o 9.1. Então, qual que é o esquema do 9.1? Mercado vem caindo. Então, o mercado vem numa tendência de baixa. Vem numa tendência de baixa. Então, ele afastou da média e a média tá vindo aqui assim, ó. A média vem caindo aqui assim, ó. Tá vendo? Vem aqui assim. O que que acontece com 9.1? 9.1 é a invertida da média. É quando a média vira para cima. Então, o que que vai acontecer? O mercado está vindo, aí o mercado deixa aqui um candle verdinho. Opa, deixa eu pegar aqui o quadradinho. Aí ele deixa aqui um candle
verdinho, né? Um dia positivo, aí deixa outro dia em rosca aqui, né? Mais um dia aqui, aí ele vem e deixa um candle para cima e vira a média para cima, tá vendo? Vira a média para cima. Então ele é o 9,1. Qual que é o formato de entrada dele? Você vai colocar um gatilho de entrada na máxima e o stop na mínima do candle. Esse é o setup. E você vai tentar pegar a inversão de tendência, tá vendo? O mesmo pode ser o contrário. Então pode ser o mesmo formato ao contrário. Você pode pegar a venda. Então o mercado está subindo, está subindo, está subindo. A média vem por aqui, né? Ó, a média está encostada aqui. Aí daqui a pouco vem um candle forte, né? Um candle forte aqui assim, ó, e vira essa média aqui para baixo. Tá vendo? Vira a média para baixo. Então, mesma coisa, você vai colocar um gatilho de venda aqui e o stop vai ficar em cima do candle lá, tá vendo? Então, 9,1 é para pegar a inversão de tendência, para pegar a reversão de tendência. Eu não sou muito fã de operar o 9,1 porque eu gosto de operar um pouco mais a favor das tendências, tá? Eu acho um pouco mais fácil, tá, de operar. Aí 9,1. Agora vamos explicar o 9,2 e o 9,3, que são basicamente, tá? É só a configuração de fechamento dos candles, tá? Então, 9,1 ou 9,2. Vamos lá. Então a gente tem uma tendência, né? O papel está um movimento de alta. Então ele vai lá. Tendência de alta. O que que é o 9,2? Você vai ter um candle de referência. O candle de referência, ele não é o maior, ele é o maior fechamento, tá? Ele é o maior fechamento da perna de alta. Então, esse aqui é o candle de referência. O que que acontece no 9,2? O candle do lado aqui, o do lado aqui, ele vai fazer assim, ó, ele vai fechar abaixo da mínima desse candle aqui, tá vendo? Ele fecha abaixo dessa mínima aqui. Então, esse cara aqui é o 9,2. A média tem que vir, né? Não pode esquecer que a gente está falando da média. E a média não pode virar para baixo, senão é 9,1. Tá vendo? A média vai estar aqui, ó, virada para cima. Tá vendo? Aí, como que eu opero isso daqui? Também. Gatilho de compra lá em cima, stop na mínima. Se o próximo candle não ativar, se o próximo candle não ativar, vim deixar um candle aqui assim, ó. O que que você vai fazer? Você vai deslocar esse gatilho, você vai deslocar esse gatilho para cá e seu stop vai ficar mais curto, desde que a média de 9 continue ascendente. Então, esse é o 9,2. O 9,2 é o segundo fechamento, tem que ser abaixo da mínima do candle de referência. Então, esse é o 9,2. E o 9,3, Ricardo? Oxe, apaguei tudo lá em cima, hein? Que pena. E o 9,3? 9,3 é o seguinte: vai estar tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Aí, candle de referência é esse daqui. Média subindo, média subindo. O que que vai acontecer? Você vai ter dois fechamentos. Você vai ter um fechamento aqui, tá vendo? Ele não perde a mínima. E você vai precisar de um segundo fechamento. Aí armou o 9,3. Gatilho aqui em cima, stop aqui embaixo, tá vendo? Se não ativar no próximo candle, pode ter um deslocamento de gatilho. Você vai lá e desloca o gatilho para cá. Então esse é o 9,3. O 9,4 é meio difícil de explicar, mas vou tentar, hein? O 9,4. Mercado subindo, 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 subindo e a média aqui encostada aqui, seguindo o preço. Aí o que que acontece? Vem um candle aqui vermelho e vira a média para baixo. Então, você vai olhar a média que ela vai virar para baixo. O que que aconteceu? Ativou aqui, tem um que tem armado aqui? Um 9,1 de venda, certo? O que que acontece no próximo fechamento, no próximo candle? O próximo candle vai lá e vira a média de 9 para cima, vira a média de 9 para cima, sem perder a mínima do candle anterior. Não pode perder a mínima do candle anterior, senão é 9,1. Tá vendo? Aí vira para cima. Qual que é o gatilho de compra? Compra aqui com stop abaixo da mínima. Aí aqui é o 9,4. Então 9,4 ele vira a média
ele faz ele vira a média para baixo e vira a média para cima. Ou, no caso de uma tendência de baixa, né, ao contrário. Ele vira a média para cima e vira a média para baixo, tá? É difícil de aparecer uns 9,4 bonito. Então tá aí explicado para você o que que é os 9,1, 9,2 aí para que você não tenha dúvida. Então vamos lá, ó o exemplo da MYPK, tá vendo, ó? Aqui o que que é? É um 9,2 com deslocamento de gatilho, ó. Tá vendo, ó? Candle de referência. Não é o maior candle, tá vendo? Esse candle aqui ele tem a máxima mais alta do que essa máxima aqui, mas é o maior fechamento da perna de alta. O maior fechamento é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse fechou aqui, ó. Tá vendo? E esse segundo candle, ele fecha abaixo da mínima do candle anterior. Então ele o que que ele é aqui? É um 9, tá vendo? Ele é um 9,2. Aí não ativou gatilho aqui, certo? Desloca entrada pro candle anterior. Média tá subindo? Média tá subindo, tá vendo? Então esse aqui é um 9,2 extremamente bonito em MYPK. Beleza? Então fica aí. Exemplo e o que que é os tal dos 9 que a galera às vezes não entende aí que eu falo nos vídeos. Então vamos lá. MYPK foi o que eu falei. E pague menos. Olha lá, o que que pague menos tem aqui no gráfico semanal? Gráfico semanal. O que que é aqui? Esse é o 9,3. Olha lá, vamos lá. Qual que é o maior fechamento dessa perna de alta? É esse cara aqui, ó. É o maior fechamento. Esse cara fechou abaixo desse fechamento, tá vendo? Então, ó, um fechamento, tá vendo? Não fecha abaixo da mínima, não é nada. Segundo fechamento aqui, ó. Fechou. Então, o que que tem aqui? 9,3. Média de 9 tá subindo? Aí a gente dá um zoom no gráfico aqui, ó. Você vai ver que ela tá subindo. Então, 9,3 aqui em pague menos. Então, o gatilho de compra vai ficar aqui, ó. Stop, joga lá na mínima. Aí, outros que eu tô no radar. Tô com a Cogna, né, que eu comentei com vocês. Lojas Renner, né, acho que tá num ponto, tá? Interessante, Lojas Renner, né? É um ponto aqui que divide, né, entre, né, o topo anterior, média de 200, tá vendo? Aqui não tem configuração nenhuma, né? Aqui teve até aqui seria um 9,1, tá vendo? É um exemplo aqui de um 9,1, ó. Esse candle aqui, ele vira a média para baixo, ó. Tá vendo? Ó como que deu uma vendinha bonita aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ele vira a média para baixo, ó. A entradinha seria aqui, tá vendo? Ó, e chegou a dar um belo de um trade, né, de venda, tá vendo? Um 9,1 de venda ali, ó. Aí o da Renner eu tô de olho, tá? Pensando mais num cenário um pouco mais de compra para Renner, tá? Acho que a região de topo anterior. Aí açaí que nós estamos pendurados, ser educação que eu comentei, e eu tô com a Marfrig também, ó. Marfrig deixou um fechamento bonito na sexta-feira, ó. Fundo duplo, fundo um, fundo 2, rompimento de topo, rompimento de linha de canal de baixa. Isso aqui pode ser uma bandeira de alta. Ó lá, bandeira de alta, tá vendo? Fica bem interessante, tá? Volumaço, fica de olho a Marfrig para amanhã, segunda-feira, né? Não sei quando você estará assistindo esse vídeo. Estará não, quando você está assistindo esse vídeo, né? Então é isso, pessoal. Aí tô com outros papéis avulsos aí que estão na minha tela aqui. Fique 3. Papel ameaçando também, ó, um rompimento de um pontaço aqui, tá vendo? Vamos ficar de olho aí, Fique 3. CSMG, tá vendo? CSMG, ó, CSMG não é nada, tá? Aqui é mais uma correção. Aí essas correções que eu falo da média de 9 ali, eu gosto de usar 21 também, tá? Essa correção em cima da 21 também, mesma coisa, afasta da média, com correção para cima da 21, também costuma dar uns três muito bons, tá? Da CSMG tá ativado aí. Cosan, não preciso nem comentar, né, pessoal? Cosan e Raizen, né? Não vou nem ficar repetindo o discurso aqui. Aí tô com outras ações aqui que aí a gente passa agora durante o fechamento. Aí vamos lá, geralzão, vamos pro geral. Aí, Cosan, sem comentários, tá, pessoal? Rompimento de mínima, não tem, tá? O que ficar torcendo aqui. Eu vejo muita gente tentando comprar, tá? Eu já fiz isso também, tá? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou acender minha luz aqui. Enquanto a gente, às vezes, fica buscando essas ações que caem muito aí,
pensando que elas podem ter uma perspectiva, oferecer um ganho maior, né, do que aquelas que já subiram muito. Pelo contrário, isso aqui é uma grande armadilha. Você vai perder para Selic feio, tá? Ficar buscando esse tipo de call, tá? Não busquem isso, tá? Isso, CBAV 3, FESA 4, tem um monte de empresa aí que eu vou passar agora, vocês vão ver, tá? Isso aqui não é oportunidade, tá, pessoal? Vocês querem pegar uma empresa dessa para colocar no portfólio porque vocês gostam, né? Não tô falando que são péssimas empresas. Porque você gosta, espera um sinal de melhora da economia, da empresa, espera, não precisa ficar comprando essa faca caindo, tá? Deixa o dinheiro quieto, tá? Isso aqui geralmente você vai perder mais dinheiro do que ganhar mais dinheiro, tá? Aí vamos lá, RECV, falei, né, a semana inteira que o papel ia fechar lá o gap, ó, fechou o gap e passou batido, tá? É outro papel que eu não sou muito fã também, não. Prio, tenho que falar de Prio, tá? Prio me decepcionou, voltou para os 38, é um range, tá? Da Prio aí, né? Tem os 38, tem os 32 lá embaixo, com os 49, né? O Prio tá meio complicado aí, não anda. Raiz em Brava, não vou falar nada. Vibra, a gente tentou um trade lá na Vibra, né? Foi, estopou no zero. No Patek, não. O GPA, não vejo muita coisa de GPA, não. O GPA já ficou tanto tempo em consolidação, né? Que eu não duvido nada ela ficar mais uma janela forte, aí, não. Petro 4, comentei. OPCT, ó. OPCT, ó. Correçãozinha. Deu uma secada no volume, né? Mas dá pra ficar de olho nesse papel, viu, pessoal? Isso aqui pode ser um cup and handle, ó. Né, ó. Faz cup, tá vendo? E aqui o handle, tá vendo? Ó? Que é aquela da... Aquele setup da xícara, né? E a alça aqui assim. Vamos ver, materiais básicos. Deixa eu pegar as mais líquidas. Deixa eu puxar a coluna com volume aqui, que aí eu consigo. Preço teórico, volume, cara, eu só vou em cima das que tem mais volume para nós não ficar enrolando muito no vídeo. E me desculpem aí, tá, pessoal? Eu faço o vídeo sem edição, sem corte aqui, porque senão não entrego para vocês nenhum vídeo aí, se tiver ficar editando. Então vamos lá, Vale, não vejo nada na Vale, tá? Infelizmente, papel travado, nem o minério direito ela tá acompanhando. Aí Semin eu comentei, Dexco, papel bem travado, me preocupa, tá um pouco negociando muito próximo aí para baixo. Uzi Minas novamente vindo para a região de suporte, eu acho bem perigoso, tá? Uzi Minas aí nessa região para baixo. Clabin também não anda, não sai daí. Suzano foi testar lá em cima, ó, região de resistência, 55 é um pontaço do papel aí, tá? Papel passar para cima aí pode ser interessante. CSNA também, outra faca caindo, empresa boa, mas está endividada, tem alvos extremamente agressivos para baixo, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, alvo para baixo dela, ó, dá lá nos 4,84, tá? Tomem cuidado aí com o CSNA, tá? Não vale a pena ficar carregando esse papel, não. CLC em cima da 200, quem gosta de comprar um pontinho de suporte, ó, pontinho de suporte top aí das SLC. BRAP, vejo muita coisa. Goal 4 também não vejo muita coisa. GGBR também. Braskem, sem comentários, né? Já avisei também. Outro papel bem perigoso. Ó. Rompimento de mínimas, tá, pessoal? Esquece, amassa. CBAV também, ó. Alvo tem lá nos 2,50, tá? Ó, de CBAV. Aura 33, não. Rani 3 eu comentei. FESA também, acho o papel bem perigoso. Unipar, ó. Unipar, ó. O que que tem na Unipar aqui, ó? Olha lá, o que que tem na Unipar aqui, ó? Né, ó? Qual que é o maior fechamento dessa perna de alta aqui, ó? Esse aqui, ó. Esse é o maior fechamento da perna de alta, tá vendo? Fechou aqui, ó. Tá vendo? Aí esse candle aqui, ó, 9,2 armado. Gatilho de 9,2 aqui, ó. Não ativou, desloca gatilho. Não ativou, desloca gatilho. Tá vendo? 9,2 aqui, ó, tá vendo? Aí você tem que olhar um pouco o contexto, tá vendo? Ó, tem uma resistência forte aqui em cima, tá vendo? Mas pra ver se vale a pena tomar o risco ou não. Se romper, pode dar uma pernadinha aí, mas aqui não, mico, ai mico, mico, aí só mico para cima, não vou nem olhar. Vamos lá, bens industriais. Vou pegar os que tem um voluminho, Azevedo, bem pouco, Embraer. Cara, Embraer, eu só pensaria no rompimento desse pivô aqui, porque pode abrir alvo bem forte lá para cima, mas eu acho bem arriscado. Não sei se eu teria coragem de operar, não.
Pomo, ciscando aí nos R$ 9 também. Motiva também não. Aqui, Fraz. Fraquinho, né? Papel, Rapt. Também, outro papel, tá, pessoal? Não vou nem comentar nada, ó. Empresa muito boa, tá? Bem gerida, mas isso não é o suficiente para fazer as ações andarem. Recrosul, nada. Tupi, também é outro papel bem, infelizmente. Aixu, olha lá, outro rompimento de mínima, ó. Tá vendo? OBV caindo. Não, Kepler. Kepler pelo menos se manteve aí nos R$ 7, né? Isso aí é um ótimo sinal. Mills foi embora. Pancada, ó lá. Aqui, ó. 9,2 de compra com deslocamento de gatilho aqui, ó. 9,3, aliás, né? Aqui é o 9,3, ó. Tá vendo? A entrada foi aqui, ó. Ó. Indo embora, tá vendo? Ó, perna de alta. Um fechamento 2, gatilho tava aqui, aí depois desloca para cá. Kepler, comentei, INEP, um Home, a VEG, né? Ó, coitada da VEG também. Ó, a VEG ativou no semanal lá um 9,3 de venda, ó. Tá vendo? 9,3 de venda aqui na VEG, ó. MTSA, TASA, ó, alvo de Fibo, cravado na mosca, TASA, azul, não, rumo. Também papel perigoso, hidrovias, não, log. Aí, Tegma, tem enroscada aí pra cima, Eco-Rodovias, não vejo nada demais. GPS, também não vejo muita coisa não. Priner, Bilid, é que eu já tinha dado uma olhada, não vai ter nada muito interessante não. Consumo cíclico, três tentos, nada. Soja. Ó, soja também, região de suporte, mas cara, eu não gosto, tá? O papel vem aqui, não consegue afastar, né? Não fica longe. Eu fiquei mais preocupado. Agro 3 feia também. Jol, ó, outra ação aqui, tá, ó. Um monte de gente falando aí de Alice Machado, ó. Já teve um rompimento aqui, ó, de terceiro alvo de Fibonacci. O próximo alvo fica bem para baixo, tá? Porque o próximo alvo é mais ou menos essa distância aqui, ó. Daqui para cá, ó. Tá vendo? Mas tem aqui, aí tem açaí, tem gemate. Também não vejo muita coisa, não. Emidia, né? O papel deu uma pancada, né? Emidia. Foi embora o papel, hein? Jopa, Camil, não. Bife, não. Marfrig eu comentei, né? Dá para ficar de olho. JBS, eu acho que vai tende a diminuir essa liquidez. BR Foods. Olha lá, BR Foods, o que que a BR Foods deixou aqui, ó? Olha lá. O que que ela deixou aqui, ó? Fala para mim, ó. Média caindo. Ó, média caindo. Virou a média para cima. 9,1 de compra. Gatilho de compra no rompimento da máxima e stop aqui na mínima. Tá vendo? Ó? Região boa, tá vendo? Ó? De trade, ó. Mas JBS, BR Foods, eu comentei, Samartinho, Land, SLC, não. Vamos lá, consumo cíclico, direcional, né? Comentei, tô de olho nela lá em cima, leve. Não. Vivara. Aí Vivara eu comentei, Curi. Também, ó, outro papel que tá com uma cara de rompimento lá em cima, mas, cara, tá muito esticado, tá? Acho bem arriscado. Cirelinha eu comentei. Vulcabras. Vulcabras, grande Vulcabras. Quem gosta do Corre 3 aí, Corre 4, Corre 2. Tênisinho top de corrida. Empresa, né, a gente comentou aí, fez algumas sugestões em relação a VUC, que não, entende. Plano e plano, EZTC, MYPK, ó, tá lá com 9,3. Track and Field, ó, Track and Field, hein? Ó, papel rompimento de máximo, hein? Interessante, hein? Track and Field, ADTCFO, Lave. Andou esse papel, hein? Ó lá. Ó lá, setupzinho de correção na média, pessoal. Ó como é fácil de operar swing trade, ó. Tá vendo, ó? Ó lá. Rompimento. Tem que deixar o stop com folga, tá? Esse negócio de deixar o stop coladinho aqui assim, ó. Não é comigo, tá? Eu deixaria o stop lá embaixo. Eu abro mesmo, tá? O stop. Se vocês olharem aí, vocês vão ver que. Tá vendo, ó? Pancada, ó. Teria dado um aqui, ó. Ó que entrada boa essa daqui. Eu não vi, tá?
Se eu tivesse visto essa daqui, seria imperdível. Ó, que pancada, ó. Que pancada, tá vendo? Alpa, nada demais. Vamos ver. Grendene não. MRV, olha lá, foi embora, né? Comentei, violinada doída. Olha lá, JHSF, ó. Ó, o que que JHSF deixou aqui, ó? Olha lá, ó, o setup difícil da gente ver. Média de 9 subindo, certo? Média de 9 subindo. Aí o que que aconteceu? Virou média de 9 para baixo. Olha lá. E o próximo candle vira a média de 9 para cima, 9,4, gráfico diário de JHSF, ó. Comprinha na máxima, deixa stop lá na mínima, tá vendo? 9,4 de compra em JHSF, tá? Região de rompimento aí pode ser interessante, tá? Para jogar esse papel lá por 6, mais ou menos. Aí o que mais tem aqui? HBO, eu já olhei esses papéis aqui. O único que tem alguma coisinha aqui é a Tecnisa, que mas é bem arriscado, tá? Ó. Tem também, né? Um 9,3 de compra lá, ó, ativado e não andou ainda, tá? Mas eu acho bem arriscado. Esse papel aí eu não me arrisco a operar, não. Vamos ver aqui o que que tem de bom aqui. Pets, nada. Papel não manda. SBFG também, tô fora. Amer, vixe, menos. Magalurdes, que isso, hein, Magalurdes? Aí você decepciona nós. A Bahia, né, testando um rompimento aí de um suporte, tá? Bastante briga no papel aí nessa região, bem perigoso. O Zener não, já comentei. Asa 3 fechou na máxima. Não vejo nada demais, não. Vamos 3 não, não. Rente, também não. E Duque, não. Ser, bem não. Anin, Smart Fit, bem não. Saúde, vamos ver. Rap Vidas, pancado, papel, né? Dá uma boa melhorada aí, né? Tem gente falando bem do papel. Eu não sou muito fã do papel, mas não é porque eu sou fã não sou fã do papel que a empresa é ruim. Eu só acho um setor meio difícil, né? Um setor bem difícil. O Doutor Prev, né? Eu chamei a atenção desse papel, desse rompimento para cima aí. E o papel foi embora, hein? Rompimento de máxima histórica lá em cima. Redditor, nada demais. Blau, Fleury. Nem não vejo nada demais, não. E pague menos, né? Que aí eu comentei, né? Eu pague menos com 9,2 aqui de compra armado. Hydrogazil. Também deu uma voltada boa, né? O papel tava tirando do sossego aqui, né? Testando o miocárdio aí dos acionistas. Tecnologia da informação, não, não. BMOB também não, não. Cash 3 não. 117. TOTS, não também. Comunicações aqui não. Vivo. Ó, a Vivo deu, né? Um 9,3 de compra aqui, ó. Tá vendo? Ó, foi embora, tá vendo? Aqui deu outro, né? Ó. Aqui, ó. Tinha dado outro também, ó. Foi embora também. Esse segundo aqui eu não tive coragem de pegar. Achei que tava muito puxada, vivo já, e mesmo assim foi embora também, ó. A TIM também, né, ó. Tá vendo? Ah, não, o da TIM virou pra baixo, tá vendo? O da TIM não é, ó. O da TIM daria pra operar a média de 21, né? Você tira a média de. Você oculta a média de 9 aqui, né? Cadê a média de 9? É que não dá pra ocultar ela aqui. Ó, dá pra ocultar, ó. Tá vendo? Você tira a média de 9 e opera a média de 21, tá vendo? Também é bem um setup bem legal, tá? A média de 21 do semanal é muito boa de operar. Utilidade pública. Ah, aqui é difícil achar, né, setup para operar swing trade aqui, né? Aqui é muito posicionamento, né? Ó, Elet 3. O que que tem na Elet 3 aqui no gráfico diário, ó? Fala para mim, o que que tem aqui, ó? 9,3 de compra armado, ó. Tá vendo, ó? Candle de referência, maior fechamento dessa perna de alta. Esse fechamento não foi abaixo dessa mínima. Então, não é um 9,2. Aqui nesse candle, armado 9,3. Aí não ativou, desloca gatilho, tá? Eu só não gosto muito, porque o semanal lá deixou um sinal feio de venda, né? Deixou uma cruz do apocalipse lá, tá vendo? Eneva, EQTL, ENGIE.
Neo, aqui também nada. Tecnicamente, aqui eu só estou olhando por técnico, tá? Aí, se tiver alguma ação daqui que você queira fazer um aporte, que você está interessado em comprar, deixa nos comentários aí que eu respondo para você se vale a pena ou se não vale a pena. Só estou dando uma olhada mais em análise técnica mesmo. Olha lá, Sabesp. Olha lá, Sabesp, 9,3 de compra. Gatilho estava aqui, ó. Não ativou, desloca gatilho. Aqui, ó. 9,3 de compra aí de Sabesp. Sanepar. Ó, Sanepar na média de 21 lá, ó. Tá vendo? Ó? Mesma coisa, vamos tirar a média de 9 aqui, ó. Correção na média de 21. Já até ativou, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Stopzinho lá na mínima. E financeiro, né, pessoal? Financeiro também não tem nada de técnico, tá, pessoal? Eu acho que não, eu já tinha dado uma olhada, não tinha encontrado nada. Olha lá, Banrisul também não. Banco do Brasil, ó, né? Banco do Brasil, ó, o semanal lá. O que que tem no semanal de Banco do Brasil lá, ó? 9,3 de venda, né, ó? Em cima da 200, ó lá. Média caindo, um fechamento 2, 9,3 de venda aqui, ó. Tá vendo? BPAC, não. Olha lá, Banco Inter, né? Rompendo, ó, é um cup and handle aqui, tá gigantesco, ó. Tá vendo? Cup and handle gigantesco, tá? Abre um alvo, puta, absurdo aí para Banco Inter lá para cima. YouTube, ó, YouTube e Itaúsa no diário tem 9,3, tá vendo? Ó? De correção, tá vendo? Ó? Um fechamento 2, tá vendo? Aqui, ó, estaria aqui, né? Na máxima desse candle, não ativou, desloca para cá. Aí, cara, eu nem sei o que pensar dessa bolsa, tá? Se esses papéis vão resolver subir ou não. Por resultado, sim. Por fluxo, não. Sei lá. B3 não. BBSE também não. Ó, BBSE não, entre aspas, né? Ó, o que que tem lá em BBSE? Ó lá. Menor fechamento. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Menor fechamento. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aí, esse aqui fechou acima, tá vendo? Então 9,2. Mas é um gatilho esquisito pra caramba pra deixar aqui, tá vendo? O gatilho ficaria aqui, ó. De venda. Não ativou? Desloca o gatilho pra cá. Agora sim tem um gatilho mais convincente aí de venda de BBSE. Tá vendo? Médias apontadas para baixo, tá vendo? Caixa Seguridade, não. PSSA, IRBR, também não. E por fim, o IS. Bom, pessoal, tá aí, videozão de fechamento. Expliquei algumas coisas aí sobre análise técnica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não custa nada. Deixar um like, um comentário, né? Conhecer aí meu trabalho dentro da Levante, meu trabalho como analista de verdade aí. Sejam, né, bem-vindos aí para quem quiser me conhecer um pouco mais de perto, tá? Tem meus grupos no Telegram aqui também, que eu publico ali, Morning Call, call de abertura, call de fechamento. Às vezes eu encontro aí algumas coisas com análise técnica. Gostaria até de postar mais, né? Mas a correria do dia a dia a gente acaba não conseguindo, tá, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço, um grande abraço e até mais, pessoal.